Karina Bernardi, sou professora de Ciências e Biologia e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana de zoologia. Quem aí gosta de animal, se prepara porque esse vídeo vai ser muito interessante. O tema de hoje é sobre os moluscos. Os moluscos, pessoal, é um filo animal no qual nós temos como os maiores representantes as lulas, polvos, outros moluscos como lesmas, caracóis, caramujos, enfim, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses aqui no decorrer do vídeo. Antes de mais nada, eu vou falar aqui para vocês algumas características gerais dos nossos moluscos, né? No geral, incluindo todos eles. O que mais marca esse filo é a presença de corpo mole e a presença de concha. Apesar que aqui no decorrer do vídeo vocês vão perceber que nem todos os moluscos possuem concha, mas a maioria deles possui. Então é uma característica bem marcante do grupo. Bom, aonde os moluscos vivem? A maioria dos moluscos, eles são aquáticos, mas nós também podemos encontrar alguns moluscos vivendo em ambientes terrestres úmidos, por exemplo, como os caramujos, as lesmas e os caracóis. Pessoal, existem 3 classes dentro do filo dos moluscos, ou seja, os moluscos são divididos em 3 classes diferentes. São elas gastrópodes, a classe dos bivalves e a classe dos cefalópodes. Agora eu vou mostrar uma fotinho para vocês, explicando um pouquinho sobre cada uma delas e vocês vão conhecer os maiores representantes dessas classes. Aqui nós temos a primeira classe do grupo dos moluscos, nós temos a classe dos gastrópodes. A classe dos gastrópodes é conhecida por organismos que possuem uma concha. Por exemplo, os caracóis e caramujos, eles possuem uma concha. Mas o interessante é que dentro deste grupo não está somente os caracóis e os caramujos, e também as lesmas. Reparem que as lesmas não possuem concha, viu? Como nem todo molusco tem que possuir concha obrigatoriamente. Aqui nós também podemos citar um pouquinho da alimentação desses moluscos. No caso dos gastrópodes, por exemplo, eles são organismos que se alimentam de vegetais, raspando algas no fundo do mar. Eles se alimentam de vegetais, basicamente. Agora eu estou mostrando para vocês a segunda classe dos moluscos. Nós temos aqui os bivalves. Essa classe é muito numerosa. Apresentam aqui as ostras, os mexilhões, mariscos no geral. Essa classe ela é representada por organismos moluscos com 2 conchas. Você já reparou que as ostras, os mexilhões, eles não possuem uma concha, mas sim 2? Uma concha abrindo e uma concha fechando. O interessante aqui é que a forma de alimentação desses moluscos é por meio de filtração da água. Eles retiram todas as partículas orgânicas que eles podem usar como alimento para se alimentar. É muito diferente da alimentação dos gastrópodes que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Agora nós vamos ver a terceira classe, que é a classe mais curiosa, que é a classe dos cefalópodes. O interessante aqui também, pessoal, é que é uma classe muito mais evoluída. Nós temos aqui os polvos, as lulas e as sépias, né? As sépias são parentes aí próximos das lulas. Aqui nessa classe, pessoal, eu disse que ela é mais evoluída porque vocês podem perceber que são animais maiores, né? Se comparado com os caramujos, os caracóis e as ostras. Essa classe dos cefalópodes são conhecidos como moluscos que adquiriram a formação de cabeça e também eles possuem aí 8 tentáculos. O polvo é um molusco muito interessante porque ele tem uma inteligência absurda, né? O polvo ele consegue realizar algumas ações que muitos outros moluscos não conseguem. Ele tem realmente uma inteligência muito diferente dos outros moluscos desse grupo, né? Como, por exemplo, as lulas e as sépias. Falando um pouquinho da alimentação desses animais, eles são carnívoros, pois é. As lulas e os polvos e as sépias, eles são carnívoros. Eles se alimentam de ouriços do mar. Eles conseguem abrir, por exemplo, ostras e mariscos. Eles conseguem abrir a concha e sugar o que tem dentro dela. Eles se alimentam de outros peixes. Eles são completamente carnívoros.
Agora que eu já apresentei para vocês as 3 principais classes do grupo dos moluscos, eu vou apresentar agora para vocês um pouco das partes corporais, da estrutura corporal desses animais. Como são vários representantes deste filo, não dá pra gente ficar aqui falando de cada um deles, senão nós perderíamos muito tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a estrutura básica de todos os moluscos e vou mostrar aqui para vocês, para que a gente conheça as estruturas corporais desses animais. Bom, pessoal, resumidamente, a estrutura corporal dos moluscos ela é constituída por 3 estruturas principais. São elas cabeça, massa visceral e pé muscular. Na região da cabeça é a região em que se encontram os olhos e os tentáculos. A massa visceral é uma estrutura onde se localizam as vísceras e o manto, ou seja, os principais órgãos do molusco, ok? E nós temos também o pé muscular ou pé musculoso, dependendo da literatura tem esses 2 nomes, tá? O que é o pé muscular? O pé muscular é a estrutura locomotora dos moluscos. Eles não possuem pés, né, propriamente ditos, mas esse pé muscular é uma porção musculosa, puro músculo, que eles utilizam para se locomover. Então, o corpo deles, resumidamente, é constituído dessas 3 estruturas. Agora, para finalizar as características gerais desse grupo, falar um pouquinho da reprodução. A maioria dos moluscos tem sexos separados, ou seja, macho e fêmea. Já alguns moluscos, especificamente como, por exemplo, os caracóis e os caramujos, eles são hermafroditas. O que isso significa? Eles possuem tanto os gametas masculinos quanto femininos no mesmo animal, ok? Bom, pessoal, eu acho que eu citei aqui para vocês as principais características do grupo dos moluscos e agora nós vamos fazer uma revisão. Nós citamos aqui os moluscos. Dentro dos moluscos, nós temos como representantes a classe dos gastrópodes, dos bivalves e dos cefalópodes. Nós vimos que os gastrópodes são as lesmas caracóis e caramujos. Eles possuem apenas uma concha, mas no caso da lesma, nenhuma. Nós também observamos os bivalves, que são os moluscos que possuem 2 conchas. Neste caso, nós temos as ostras, os mexilhões e os mariscos em geral. Eles são animais filtradores. Em terceira classe, nós temos aí os cefalópodes, que são os animais mais desenvolvidos, como por exemplo as lulas, os polvos e as sépes. Esses animais, pessoal, eles são mais desenvolvidos e eles também não apresentam concha, assim como o polvo, por exemplo. Mas eu vou aqui citar uma curiosidade para vocês. A maioria das pessoas acham que as lulas não possuem concha, porque se você olhar para uma lula, né, você não vai realmente encontrar nenhuma concha. Mas eu quero dizer para vocês que a lula tem concha sim, só que ela se encontra dentro do corpo da lula. É uma concha interna. Na verdade, não é uma concha como a gente imagina, né, um formato redondo, mas sim um projeto de concha que ela foi sofrendo durante os anos a evolução e houve a necessidade de perder essa concha. Então a lula apresenta uma concha interna. Falamos também um pouquinho da reprodução. A reprodução deles é uma reprodução sexuada. A maioria dos moluscos possuem sexos separados, indivíduos macho e fêmea, mas nós temos alguns moluscos, como por exemplo os caracóis, que são hermafroditas, possuem tanto os gametas femininos quanto masculinos no mesmo indivíduo. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida em relação aos moluscos, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho da notificação para você não ficar por fora de nenhum vídeo e eu conto com a participação de vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham acompanhado bem a aula. Qualquer dúvida deixa aqui. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!